Vamos no próximo exemplo, eu vou lhe mostrar que eventos que sejam simultâneos no referencial não são necessariamente vistos ao mesmo tempo. Eu vou destacar isso com esse próximo exemplo. Eu já tinha até mencionado isso, né? Porque quando eu estava falando da estrela Alfa Centauro, né, olhando para o Rosenberg aqui, né, olho para a estrela Alfa Centauro, recebi as duas informações luminosas ao mesmo tempo. Então, eventos que são simultâneos num referencial, que foi a emissão dessa luz de Alfa Centauro, que foi 4 anos atrás, né? Não são vistos ao mesmo tempo. Eu não estou vendo esse evento ao mesmo tempo que eu vi aquilo que aconteceu há 4 anos atrás comigo mesmo. Eu estou comparando o tempo onde o evento aconteceu com o tempo onde você percebeu que o evento aconteceu. Não confunda. Você vai confundir mais umas 3 vezes essas duas coisas, tá? Mas é importante que você aprenda a não confundir esses dois eventos, digamos assim, fisicamente distintos, que é eu receber a informação luminosa e a informação ter partido da sua origem, né? Então, eu tenho um observador na origem de um sistema que recebe, no instante 3 microsegundos, um pulso emitido em x igual a 600 metros e em t igual a 5 microsegundos, o pulso emitido em x igual a 200. Então, em t, 3 microsegundos, um pulso que foi emitido em x igual a 600 e recebe em t igual a 5 microsegundos um pulso que foi emitido em x igual a 1.200 metros. A pergunta é se esses dois pulsos foram emitidos simultaneamente ou não. Então, eu estou na origem, então vamos lá fazer essa visualização aqui. Está aqui o eixo X, está aqui o observador na origem. Tá? Eu tenho um pulso que é emitido, vamos chamar de pulso 1, P1, emitido em x igual a 600 e o outro emitido em x igual a 1.200. Parênteses, essa informação de onde foi emitido o pulso eu posso obter se eu associar a emissão do pulso com a explosão de alguma coisa que deixa uma marca no chão. A velha explosão da marca no chão do vagão, tá certo? O pulso que foi emitido em x igual a 600 foi recebido por mim em t igual a 3 microsegundos. O que foi emitido em x igual a 1.200 foi recebido por mim em t igual a 5 microsegundos. A pergunta é, a emissão dos dois pulsos, então tem dois eventos, emissão do pulso em P1, emissão do pulso em P2. Esses dois eventos são simultâneos ou não? Observe que eu os recebo em instantes diferentes. Então, a recepção dos pulsos não é simultânea. Mas a pergunta é, a emissão deles foi simultânea? Eles são simultâneos. A emissão dos dois foi simultânea. Por quê? Porque eles foram recebidos com 2 microsegundos de diferença. A distância entre as posições de emissão é de 600 metros. Então, esse pulso aqui foi recebido depois porque ele teve que percorrer essa distância adicional. Mas a distância de 600 metros ele percorre em 2 microsegundos, que é exatamente o tempo adicional entre a recepção de um pulso e a do outro. Então, eles foram emitidos simultaneamente, sim. Esse é um raciocínio, assim, rapidinho, né? Para quem já tem uma certa esperteza. Agora, talvez a solução mais convencional seja você tentar determinar as coordenadas dos dois eventos. Evento P1, emissão do primeiro facho de luz. P2, emissão do segundo. Vamos determinar as coordenadas de P1. Na verdade, a posição de P1 me é dada, né? A posição de P1 é x1 igual a 600 metros. Mas quem é T1, o instante de emissão desse pulso? Se ele foi recebido na origem em t igual a 3 microsegundos, em que instante ele foi emitido? Ele foi emitido em P1, que está a 600 metros de distância. Foi recebido na origem no instante 3 microsegundos. Em que instante ele foi emitido? Ele percorreu 600 metros e o tempo que ele demora para percorrer 600 metros é 2 microsegundos. Como ele foi recebido em t igual a 3, ele tem que ter sido emitido em t igual a 1 microsegundo.
Então aqui estão as coordenadas do evento P1. Quais são as coordenadas do evento P2? A posição é 1.200 metros. E o instante de emissão? Se ele levou 4 microsegundos ao todo, foi recebido em t igual a 5, ele tem que ter sido emitido em t igual a 1. Muito bem, quando a gente escreveu as coordenadas dos dois eventos, a gente verificou que os dois eventos correspondem ao mesmo instante, P1. Verdade? Então eles são simultâneos nesse referencial. Muito bem, Karen está na origem desse referencial num foguete, a velocidade metade da luz, andando para a direita. Para Karen, esses dois eventos serão simultâneos ou não? Você que está na origem aqui, você não recebeu os dois ao mesmo tempo, mas você foi capaz de perceber que eles foram emitidos ao mesmo tempo. Karen também não vai receber os dois ao mesmo tempo. Mas quando ela for determinar as coordenadas desses dois eventos no referencial dela, será que os tempos que ela vai encontrar vão ser iguais também? Se dois eventos são simultâneos num referencial, se eu tenho um referencial que está andando de uma posição para outra, este referencial aqui vai ver o de cá primeiro. Sempre. Basta você repetir aquele raciocínio que eu fiz. Imaginar que tem um detetor, não sei aonde, piriri, pororó. É o mesmo raciocínio. Esse cara vai acontecer antes desse. Sempre.